Sejam bem-vindos a mais um Diversidade Artística. Hoje nós estamos aqui com Denis Oliveira, que veio contar a sua história e trajetória na arte e cultura pra gente. Mas antes eu queria celebrar esse episódio de número 50 aqui. Meu amigo Denieri tá participando como co-host. Ele vai Tamo junto. aparecer algumas outras vezes também. E é uma marca muito importante pra gente aqui. Queria já nesse começo fazer um agradecimento especial à Vitória, que ela tá com a gente desde o primeiro episódio, na verdade desde quando o Diversidade era uma ideia. Vitória já participava e agora é uma realidade e a gente tá lançando nesse momento o episódio 50. Então, só gratidão. Quero pedir a você que estiver nessa tela, que está assistindo agora, se não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, dissemina a nossa arte e cultura para as pessoas que você conhece. Vem fazer parte dessa comunidade que está trazendo, tentando, né, trazer essa valorização maior para os nossos artistas e conhecendo a história deles. Não tem como você não apreciar cada vez mais a arte que essa pessoa faz, a cultura que essa pessoa faz. Então, é com prazer que eu inicio esse episódio. E Denis, é uma satisfação tê-lo aqui, Obrigado. marcando esses 50 episódios, contando sua história e trajetória pra gente. Satisfação muito grande. Conta pra gente como tudo começou na sua história artística e cultural. Bem, tudo começou no ensino médio. A gente precisava bolar um documentário sobre algum movimento literário na escola e a gente começou a fazer as gravações. E eu já tava dirigindo tudo, escrevendo roteiro e tal. A gente preparou o material, foi sobre Gregório de Matos, né, como se fosse hoje. Gravamos em vários ambientes. Só que não conseguiu lançar, porque não conseguiu entregar. E isso ficou na minha cabeça. É bom, eu gostei, vamos produzir mais. Aí eu sonhei, com a libélula. Por que eu sonhei com a libélula? Fui pesquisar o significado, renovação, evolução. E junto comigo tinha uma amiga minha, também era minha prima, que tinha nascido no ano 2000. Aí eu, com 16 anos de idade, pensei, vou juntar as duas coisas. A gente vai dizer que é a Libélula 2000, em referência à mudança do século. Ser uma produtora cultural. Não produtora de audiovisual. A ideia ainda era audiovisual. 16 anos de idade. Ainda produzi outro, em homenagem a Maria José de Barros, professora da Escola Técnica de Carpina, que mora ali em Limoeiro. E passou um hiato da minha saída de casa, quando eu consegui trabalhar e tal, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu preciso fazer alguma coisa relacionada a isso. Porque eu vivi no meu sonho com 16 anos e eu não posso deixar isso morrer. Quando eu comecei a bolar alguma coisa para fazer, aí veio Lei Aldir Blanc. Vamos bolar algo para Lei Aldir Blanc. E bolei. Contos, histórias e artistas. Dessa vez já em Paudalho. Aí na minha cabeça eu fiz, eu vou fazer um projeto, mas eu vou falar sobre o quê? Sobre o quê? Quando eu penso em Paudalho, eu penso em quê? São Severino do Ramos e o Carnaval de Paudalho. Então vamos falar sobre São Severino e vamos falar sobre o Carnaval de Paudalho. Mas o Carnaval de Paudalho ele é marcado... O que marca o Carnaval de Paudalho? O desfile dos clubes. Sempre me encantei. Vamos falar sobre o desfile dos clubes, os hinos dos clubes. Quem compôs? Felipe Cornélio. Vou chamar Felipe Cornélio. Ele tem hinos em cada clube da cidade. Vou chamar Felipe Cornélio. E para São Severino? Quem eu chamo para falar? Eu tinha visto uma entrevista de João Batista que ele falava muito bem sobre São Severino. Sim, vou fazer o convite. João, o que você acha de dar uma entrevista pro meu documentário sobre São Severino? Aí ele fez, hoje vamos comigo. Eu sou responsável pela Pastoral dos Romeiros. Assim, alguma nomenclatura. Vamos fazer. Fizemos. Aldir Blanc. Passou. Aí quando viram minha desenvoltura,
Aí me chamaram, produzi um documentário pro Cruzeiro do Sul, eu produzi a videodança da sede de dança raiz de Amastruz, eu produzi o documentário da Escola de Samba Estação da Primavera, eu produzi o documentário da quadrilha junina Mastruz com Leite, aí tive participação na videodança da Panapaná, de Diego Otávio, tive participação ainda na peça de creme, O Casamento de Creme do Taperoá. É muita onda. Foi. Isso é muito massa. Foi muito bom. Aí a gente foi. Aí daí eu nunca mais saí do ciclo. Nunca mais eu saí. Quando terminou a Aldir Blanc, eu já fui pra dentro de quadrilha junina, eu já fui pra dentro de clube. Tive o prazer e desfilei 2020, 21, fui pra gravação do documentário do Cruzeiro do Sul. E 23, no Cruzeiro do Sul. Amo de paixão. Aí dancei 2022 na Mastruz com Leite. Hoje não danço mais, não tenho mais essa energia. Tu tá com quantos Me anos? falta. Tu falou aí que começou com 16. Tu tá com quantos anos? Parece, Vinte- parece uma eternidade, né, velho? Quantos anos? 23. 23. Ele é de 2000, pô. Eu sou de Caraca, 99. Olha, quase. Sou de 99. É tão pouco tempo e tanta coisa já, né, velho? Tanta produção. É, mas a gente que faz cultura, a gente passa por muita coisa, mas às vezes a gente nem lembra. Às vezes a gente nem cataloga, né? Porque foi posto que a gente não precisa guardar nossos históricos culturais. Nossas histórias, de uma Nossas forma geral histórias de também. forma geral também. O que é um absurdo, né, Que é velho? um absurdo. Aí você para A agora. gente tá na memória, né, velho? Você para agora, Daniele, pra montar um currículo. Tem coisa que você nem se lembra que você fez. Mas por quê? Porque nos foi empregado que a gente não precisa lembrar de coisas culturais que a gente fez. Eu cresci morando ao lado do Maracatu. Sempre que tinha samba do Maracatu, eu não podia curtir. Por quê? A minha família não tinha essa cultura. E minha mãe sempre dizia, olha, o barulho, tem que deixar a luz ligada porque eles vão usar aqui na frente de casa de banheiro. Entendeu? Sempre pelo lado Negativo. negativo da coisa. Mas teu subconsciente captou o outro lado. Teve um carnaval que eu saí escondido de casa e fui tocar na escola de samba. Pai não sabe disso até hoje. Fui pra escola de samba, peguei um agogô, não sabia nem o que era um agogô. Aí tá. E desfilei na escola de samba. Meu pai nunca descobriu. Quadrilha junina eu dancei. Até hoje, né, quando Até ele hoje, quando ele assistiu. Pai. Aí quadrilha junina. Tinha 4x4 em Carpina, que era quadrilha tradicional mesmo. Era xadrez e tal. Nós ganhávamos o tecido, pagávamos a costura, era bem participativa. Foi o último ano que teve quadrilha junina em Carpina, em 2012. Depois disso não houve mais incentivo. Aí eu dancei na quadrilha junina. E isso ficou. Hoje, eu posso dizer quantas sambadas de maracatu eu perdi na frente da minha casa. Quantos desfiles de escola de samba eu perdi. Quantas quadrilhas eu não dancei. Porque a cultura popular, ela tá em mim. Mas ela não veio dos meus pais. Sabe? Coisa que eu incentivo hoje. Qualquer jovem que eu vejo eu incentivo. Qualquer criança eu incentivo a cultura popular. E esse incentivo não houve pra mim. Eu já nasci, tá no meu DNA, eu já nasci com a cultura popular. Porque se eu não tivesse nascido, eu não tive incentivo e isso não estaria em mim. Não estaria em mim. Não participava. Né? Isso. Eu dei um relato pra um pessoal de Vitória uma vez, eu disse... Eu morava ao lado do Maracatu e eu não sabia a beleza que o Maracatu fazia. Gente, eu ia pra dentro do Maracatu pra ver Biá, mestre Biá, costurando, fazendo lá os bordados dos maracatus. Eu não sabia a importância que aquilo tinha. Se eu soubesse, eu já tava fazendo as minhas golas sozinho, que eu saberia fazer. Não aprendi. Mas é isso. A importância de conhecer também, né, nossa arte e cultura, isso. como ela é de verdade, né? É um preconceito também que a gente tem muito sobre nossa cultura popular. Algumas, não vou dizer todas, nossas tradições. E acaba fazendo com que aconteçam essas situações. Você passe por algumas oportunidades sem entender o valor que aquelas oportunidades trazem. O quanto aquilo poderia me agregar quanto ser humano. Quanto tudo poderia ter sido diferente, não foi. Sim. É isso. E conhecer um pouco, né? Porque você teve a oportunidade de estar junto de uma pessoa dessa, conversar, saber como era
como era na época daquela pessoa. Eu só fui entender, caiu a ficha da importância de Mestre Biá no falecimento dele. Quando o Mestre Biá faleceu. E aí você percebe o Aí quanto eu percebo, perdeu. poxa, um mestre da cultura popular. E morava ao lado da minha casa. Quantas vezes eu poderia ter curtido aquilo e não curti? Isso me toca muito, me toca muito. Em saber que eu nasci em Paudalho, aos 13 dias do mês de outubro de 99, mas eu fui criado em Carpina por 18 anos. E tudo que eu vivi em Carpina não se equipara ao que eu vivo hoje em Paudalho. Não se equipara. Carpina, na minha concepção, pensando em cultura popular, Carpina hoje está perdendo a cor. Carpina está entrando numa escala de cinzas, sabe? Coisa que Paudalho não se permite fazer. Paudalho é multicultural. Eu vejo Paudalho como um arco-íris, todo coloridinho. Que você pega... Eu escrevi isso no meu artigo. Se fizermos recortes por mês durante um ano, não existe um mês sequer que não aconteça uma manifestação cultural. Janeiro, São Sebastião. Fevereiro, às vezes, Carnaval. Junho, quadrilhas juninas. Setembro, fanfarras. Dezembro, reisado. A FENAPA, bandas. Outubro tem a vida, comemoração do Dia da Criança também, que sempre tem festa de alguma festa. desterro, é de Rosarinho. Também, é verdade. Que era Entendeu? junto do NR. Coincide com a execução do NR da gente, do evento de rock and roll que a Tá gente vendo? faz. Esse meio que desbotamento aí que tu falou de Carpina, tu acha que é o que acontece? Porque assim, aqui não tem, não, apesar de ter algum apoio aqui ou ali, de ter alguns agentes ali segurando a mão aqui ou ali, no geral, a galera anda muito com a própria perna e faz as coisas muito no próprio braço. E tu disse que tá meio que desbotando por lá. O que é que tu acha? É o que? A galera tá cansada? Desbotando. Porque Eu morei- de cima pra baixo a gente sabe que é difícil Isso, ajuda, né? isso. Mas tipo, de baixo pra cima. Tô meio cansado. Eu morei vizinho de fundo com Miro dos Bonecos. Uns 4 anos, ou foi 5 anos. E eu percebi que quantas vezes Miro foi pra Fenearte? Quantas vezes Miro foi pra fora do Brasil? Pra São Paulo. Foi para o Rio de Janeiro. Quantas feiras Miro foi pra fora da cidade? Mas quando você vai ver, olha, se eu quiser encontrar Miro num evento em Carpina, Miro tá onde? Em qual local? Na casa dele. O Brasil conhece mais Miro do que vai pra Carpina. Então a cultura, a percepção da galera. A galera não tem um radar ligado nisso e por não dar atenção, a coisa nem Eu interpretaria funciona lá dentro. diferente, eu interpretaria Eu que... digo população, a Sim. sociedade inteira. Eu não digo os Isso. fazedores. Os caras que fazem estão fazendo, mas tipo, aqui não estão. A gente Ninguém olha, ninguém cansa... tá atento, então vou fazer lá fora. E aqui meio que ainda se tem um olhar. Eu paudalense olhando pro meu braço, paudalense aqui. Paudalense olhando um pouquinho ainda pra ele, né? Acho que É meio que isso. o que cansa, eu acho que é ele tá lá, né? Ele é... Se ele foi pra tantos lugares, ele é uma pessoa famosa no meio do que ele faz. Ele tem essa certa... Além da fama, né? Que pequena ou média ou grande, não sei. A propriedade em fazer. Porque quando você sai da sua Know-how, né, cidade pra ir pra outro lugar apresentar o que você faz, você tem muita propriedade. Então, a gente que é daqui, a gente tem o privilégio, talvez, de ver as nossas pessoas que fazem cultura, que consomem cultura, mesmo que seja uma cultura diferente da gente. Feito, por exemplo, a gente faz um evento de metal, a galera do hip hop tá lá, tem gente de quadrilha que tá lá, tem gente de outras manifestações culturais que estão lá curtindo, assim como tem outras manifestações culturais que não são ligadas diretamente a gente, e a gente vai ver. Eu tava no 7 de setembro na rua, no São João também, no Carnaval também. Pô, mano, Então, o evento que Bui fez lá na 22 sobre A mostra de cinema. Cara, Isso, mano, Mostra de Cinema eu Itaíba. fiquei arrepiado o dia todo ali. E aí o que eu ia dizer que cansa é que muitas vezes cansa você tá tentando apresentar uma coisa pra cidade que com certeza se ele começou lá, você sabe dizer se ele começou lá, Miro? Eu não conheço o não Miro. sei, não sei. Se ele começou lá,
Cadê a visão? Cadê a visão da cultura? Cadê a visão da Secretaria de Cultura? potencializar Cadê a... isso, né? Exatamente, pô, de aproveitar esse artista, potencializar ele, colocar ele para fazer alguma coisa dentro da cidade, promover aquele conhecimento com oficinas e tal. Talvez não tenha. De dentro da cidade, do município, da sociedade, das gestões, para fora da própria cidade. Talvez não tenha. É uma cidade que Aí acaba não cansa. se conhecendo, né? Isso. Aí eu vou só ressaltar que é minha percepção, Sim, sim. né, enquanto indivíduo. Porque depois podem vir, aí bater e dizer assim, mas a gente fez isso, 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 e isso. Beleza, pô, tu pode ter feito o melhor evento, mas eu não recebi informação sobre isso. Eu também não. Eu também não. Tu Sim, falou alguma sim, coisa de sim, Miro. Tu entendi. conhece Miro, né? Por causa da Federal. Pouco, sim, que a minha professora conhece, ela falou um pouco dele e ele já foi lá também. E que, enfim, Vitória tá falando que a professora dela da Federal conhece ele, que ele já visitou a Federal. veio a apresentação já lá que ele toca sozinho, porque não tem músicos. Ele tem que se bancar sozinho pra fazer a música. Então ele toca com o pé no Isso, Ah. isso. com a mão assim na faia. Vitória tá falando que Miro se apresenta sozinho, tocando com o pé, com a mão, com o boneco. Então, já por aí você já tira, né? Então talvez seja até falta. Talvez, porque possa ser que ele prefira fazer só. Mas talvez seja falta de pessoas A gente fazer com ele divagando também. aqui, né? Tá só pra ficar aí no campo da especulação, né? especulativo. Eu me lembro quando tivemos. Tinha uma casa da cultura em Carpina, eu não me lembro. Tivemos uma viagem da escola que nós fomos pra lá. E nós tínhamos uma mesa, assim, do tamanho dessa, que se movimentava de mamulengos. Nossa. Que era como se fosse a casa de farinha do mamulengo. Que os bois, se eu não me engano, tinham bois que eles giravam, aí mexiam assim a farinha e tal. O Museu do Mamulengo hoje é em Glória. Não é em Carpina. Caramba, mano. O museu é em Glória. Lindo. 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 Tem um grupo lá de mulheres. Flor do Mulungu. Mulungu Que é bom pra Glória, né, velho? Mas que pena pra a Carpina. Carpina. Flor do Mulungu. Mulungu é a árvore que se faz o mamulengo, por ser forte e leve. Flor do Mulungu. Tem mulheres mestras em fazer mamulengo. Tem crianças hoje fazendo mamulengo em Glória. Rapaz, Estão aprovando projetos e mais projetos nas leis do Estado. Pela importância cultural. E talvez tá lá em Glória estar sendo melhor do que tá em Carpina, porque tá desenvolvendo a juventude, a galera tá se movimentando pra fazer algo, pra dar continuidade. Manutenção da Tá, Exatamente. isso, tá havendo um sociedade é incentivo, isso. né? Tá havendo um incentivo, né? Tal. Daí onde vem a resistência do mamulengo na Mata Norte. Muito importante, muito importante. Uma coisa massa que teve nessa mostra de bui, na parte da noite, vocês estavam lá, tinha uma Tava assim. pirralhada, velho, descendo um sarrafo lá, brincando. Sim. Até Foi na mostra de espetáculo, cinema dentro da espetáculo. 22 também teve uma galera jovem muito, uma pirralhada mesmo assim. Muito Trazer, massa mesmo. trazer as escolas para isso, né? Nós tivemos agora um evento da Secretaria de Cultura aqui de Paudalho, que foi a Jornada do Patrimônio. Se eu não me engano, se salvo engano, foram 60 ações, todas Aí. ligadas às escolas municipais do município. Todas ligadas às escolas, às crianças, levando a nossa cultura para dentro das escolas, né? Eu A 22 participou, não disso, foi? Recebeu várias Pronto. escolas. Pronto. Aí eu participei representando o Clube Carnavalesco Cruzeiro do Sul no João Cavalcante, lá no Alto. E no mesmo dia foi um evento que comemorou a vida cultural de Dona Elvira da Rosalinda e do Clube Carnavalesco Cruzeiro do Sul. Os alunos produziram documentários sobre as histórias tanto da Rosalinda quanto do Cruzeiro do Sul e mostraram isso para os outros estudantes da escola, né? Veja o resgate da nossa cultura popular. Que incrível. Que incrível. E lá do alto, eles não precisaram falar, por exemplo, de um clube do centro, de uma quadrilha de Guadalajara. Né? Eles falaram daquilo que tem no alto. A escola do alto, Cruzeiro do Sul do alto e a quadrilha junina do alto. Então, você conhecer a sua vizinhança, o seu entorno. Sim, isso é importante. Isso é importantíssimo. Saber o que tá ao seu redor, né? Às vezes a gente
Que é isso que pode estar acontecendo lá em Carpina também, como suposição, mais uma vez. O olhar pra fora e não pra dentro. Às vezes a gente tem artistas incríveis pertinho da gente. Tem um mestre de barro chamado João aqui em cima também. Já fiz, sei lá, 10 convites pra ele. Pela agenda dele, ele não consegue porque ele sai pra vender as artes de barro dele pra fora nos finais de semana e a gente só tá gravando nos finais de semana. Mas é difícil, mas é uma pessoa que, cara, é incrível as artes de barro dele. Isso. É incrível. Isso. É um mestre de barro já, há mais de 30 anos fazendo peças de barro aí, já vendeu pra todo lugar do Brasil, se não pra fora. Aqui que a gente vai conhecer a história dele, né? Mas é tipo, se a gente não olha quem tá ao nosso redor, quem são nossos vizinhos que fazem arte, como é que a gente vai começar valorizando nossa casa? Justo. Isso é que é massa, isso que mostra pra mim porque paudalho é paudalho. Isso. É um incentivo de dizer, porque a ação foi um incentivo, dizer, não, vamos focar aqui. A gente tem arte e cultura aqui em cima também. Vamos focar aqui, eles vão conhecer lá de baixo. Isso. Eles vão conhecer do centro. inerente, É exatamente, inerente. é exatamente. Não tem como. Na parte da defesa, o Clube Carnavalesco do Rio do Sul ele participou da Lei do Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco 2023. Sim. Foi um dos concorrentes. Na parte da defesa escrita que eu mandei, eu coloquei o único clube carnavalesco da cidade de Paudalho que é em comunidade. Os outros são no centro. Então as pessoas elas vêm de todos os cantos para acompanhar o clube no centro. Lá em cima nós temos um trabalho. Para além do desfile, são 2 desfiles. O clube ele se organiza na frente, o clube se organiza para o desfile na frente, na avenida da frente. Nós saímos em cortejo, já desfilando com orquestra, carro de som, pelas ruas do Alto, Travessa do Equador, Confederação do Equador, aí nós descemos pela ladeira do Pau do Alho para pegarmos a principal e entrar no percurso do desfile. Toda vez que nós vamos fechar com um carro de som, são 2 percursos que ele cobra. E nós fazemos 2 desfiles. Um desfile inclusivo, por quê? Os clubes do centro, eles não sobem para desfilar no alto. E por que o clube do alto não vai desfilar no alto? Nós fazemos questão. Saímos do clube, subimos e descemos a ladeira. Para que o pessoal do alto, as pessoas que moram no alto, vejam que lá em cima há uma manifestação cultural. Espetacular, velho. Tem cultura lá em cima. Sabe? Seria muito fácil. Vai lá em cima na casa de costura, monta as fantasias, desce pela ladeira do Herculano, aí na frente do Herculano a gente monta o clube e desfila. E o pessoal do alto? É, com certeza aquela senhorinha que tá lá em casa que não vai descer pra ver nada, velho. O Botam olho, as olho brilha, cadeiras. bota a cadeira lá na frente e o olho parece um farol de milha, né? Botam as cadeiras pra ver o clube passar. A gente para pra tirar foto. Eu fico embaixo do poste. A iluminação melhorar. Sabe? A importância que isso é. Sim, é muito importante. O mesmo movimento que a Rosalinda faz. O alto vai descer. Ela poderia muito bem marcar com todos os dançarinos, todos os brincantes na frente do teatro, se organizar ali e dançar. Não. Todo mundo sobe para a palhoça, se organiza, todo mundo desce em cortejo. O alto, ele é rico. Ele precisa ver aquelas manifestações que acontecem lá em cima. Então é muito importante, é muito importante. Eu fico super feliz todos os anos quando eu vou descer, né? Que eu desfilava, não vou desfilar mais, já aposentei. Foi. Que eu desfilava, ver as pessoas olhando, vai pra sacada, bota a cadeira na frente de casa, tira foto. Eu lembro quando eu Sobe era, o desfile. guri, eu ficava correndo atrás da galera com fantasia, mano. Mas tu não puxava as penas não, né? Eu cheguei a fazer, Não faça isso. Não puxe Eu as cheguei, penas das perdão, fantasias. perdão, eu vou mandar um perdão genérico aí pra que alcance alguém. Cheguei a fazer isso, cheguei a fazer. Mas, tipo, porque era um negócio bonito, o cara via aquelas penas, aquelas coisas bonitas. Eu saía catando, mano, um lantejoula, eu saía com um copinho assim, catando coisa no chão. Encanta. As pedrarias. É. Mas principalmente, as penas elas são recicláveis, viu? Nós usamos a mesma pena uns 5, 6, 7 anos. O quanto der pra... Quanto der pra extrair daquele brilho do pavão, por exemplo. Hoje em dia aqui no sul não se usa mais, né? Mas ainda não chegou aqui essa forma alternativa de substituir a pena. Nós não temos tempo pra isso. Eles fazem aqueles macarrão de piscina, eles cortam e viram penas artificiais. Só que eles trabalham, eles encerram um ciclo carnavalesco já iniciando outro. Aqui a gente só inicia depois de dezembro, quando começa janeiro. Muitas vezes só depois que sai a subvenção.
Tem todo Aí, um contexto tem todo um que contexto. atrapalha essa modernização, Modernização. responsável do... Isso. Um dia vai acontecer. E que já é responsável também, né? Se dentro- reutiliza. Dentro do próprio contexto já se faz com Exatamente. responsabilidade. É uma questão Nós temos possibilidade pavão, mesmo. nós temos pavão, a gente chama de pavão apenas. Sim. Nós temos pavão no Clube Cruzeiro do Sul de quase 10 anos. Então nós não precisamos todos os anos comprar pena de pavão, porque é uma coisa que dura bastante, sabe? Você sabe dizer se é comum. Agora minha culpa por puxar pelo de pavão, ela subiu agora. É, pro resto da vida, né? É comum todos os clubes reutilizarem. É comum, todos os clubes reutilizam. Eu não sei como é que funciona nos outros lá de baixo, né? Mas tem uma técnica que nós colocamos lá em cima no papelão, né? Mas na verdade deveria ser em tecido. Nós dispomos as penas em cima do tecido, passamos cola, aí vira como se fosse um abanadorzinho. Aí que a gente só aplica. A gente aplica. Porque ninguém sabe como é que funciona a confecção da fantasia, né? De fato, eu não faço ideia de Por como baixo ali, geralmente não tem dinheiro pra começar. E a gente precisa começar de alguma forma. Então, a carnavalesca, no caso lá em cima, Lívia Pacheco, ela desenha no piso a fantasia, a forma que ela quer o arabesco. Aí o rapaz da solda vem, a gente olha o que a gente pode aproveitar da fantasia, coloca, corta e vai soldando no piso, no desenho que Lívia Pacheco fez, pra sair da forma que Lívia quis. Quando terminar isso, a gente tem que colocar 2 chapas de papelão, uma pela frente e outra por trás. Assim. E para ela ficar junto, a gente costura uma agulha deste tamanho. o papelão. Isso, o papelão na armação de ferro. E sempre deixando aquelas partes de canto, deixando elas abertas. Que é pra gente poder aplicar a pena e E fechar fechar. com cola de Nossa. sapato. E mesmo assim, quando termina a cola de sapato, que dá o acabamento com galão, a gente costura com nalho pra ninguém perceber. Que trampo. Véi, que massa, assim, ó. Convide a gente pra gravar. Essa é a ideia. Quando vocês forem fazer, eu queria gravar, assim, pra fazer um documentário de como é a confecção, o processo de confecção das fantasias do Clube Cruzeiro do Sul, vamos velho. lá. Eu participaria de pegar ela riscando no chão, de pegar um depoimento dela, acharia massa, Vamos assim. lá, vamos lá. fazer. E nós temos muito problema porque a gente não dá pra comprar 100 folhas de papelão. Não dá. A gente tem que comprar 20, 25. Aí, todo mundo tem aquela caixa de papelão em casa, por uma televisão, num sapato e tal. A gente pega, aplica e costura. Então a gente também reaproveita. E a gente tem muita preocupação porque o paetê é um tecido de paetê. Se você só aplicar ele em cima do papelão, mostra detalhe. A gente bota acabamento com TNT. A gente forra tudo com TNT, da cor do paetê, para depois aplicar o TNT por cima. Vejam o cuidado. O tecido por cima. O tecido por cima, que chama-se paetê. Vai ter. Primeiro é o tentê, depois Primeiro é o TNT, depois o paetê. Outra coisa, não pode colocar o paetê de uma forma que depois a gente tente reajustar. Porque a cola de sapato faz com que o paetê solte-se do tecido. E mostre o detalhe. Então a gente tem que botar a marca de cola de sapato, jogar o paetê por cima e deixar. Nossa, Porque aonde a gente vai colocar a cola é onde vai ter o acabamento com galão. Então o paetê que se soltou pro cara a cola de sapato, o galão vai cobrir. Entendeu? olha a riqueza de Quem não detalhe. tem pra as manhas, de fazer. novo. Cadê quem não tem as manhas? Olha, É mágico. Sabe com quem aprender as manhas agora? É, pô. É mágico. O carnaval é mágico. E eu faço questão, sempre que eu vou desfilar, de ir confeccionar minha fantasia. E pelo visto é sustentável demais também, né? O cruzeiro, porque vocês reutilizam ferro, reutilizam a pena, A pena. reutilizam papelão, se tiver, Muitas vezes. pede muitas papelão vezes. ao pessoal, evita vezes. comprar pelo visto, reutiliza algum tipo de tecido, consegue reutilizar algum tipo de tecido? A gente consegue desde que não seja colado. Sim, Acho que o tecido é uma dificuldade. É uma nessa hora de dificuldade, reciclar, porque o corte também, às vezes, depende não do precisa tamanho do nem ser corte, né? tudo, né? Mas se chega a reutilizar, já algumas mostra coisas, que... algumas coisas. Nós temos um quartinho lá com uma caixa que tem tudo. Tudo. Por exemplo, assim, a gente compra pó de glitter, areia de glitter, eu acho que chama-se areia de glitter. Pra fazer alguma coisa, você não vai usar 1 quilo de areia de glitter. Então tem ali areia que a gente comprou há 2 anos atrás, tá lá. Então se surgir na cabeça da Lívia Pacheco alguma coisa, a Lívia Pacheco vai usar. Na minha fantasia, eu lembro que tinha um sol.
E nós não tínhamos dinheiro pra comprar o EVA com glitter. O EVA com glitter é caro, mas não é essas coisas, né? Pensar assim não é tão caro. O que foi que a Lívia Pacheco fez? Pegou uma folha de papelão, botou cola branca em cima, pegou a areia de glitter e jogou. Já. Depois que secou, virou um sol lindo e maravilhoso. Acabou. Se assim a gente foi. Galera, não tem como não se admirar com um negócio desse não, gente. É sério, assim, olha a riqueza de como é tratado e feito as fantasias no Cruzeiro do Sul. É sério, não tem como se admirar não. É uma coisa pra aplaudir, velho. Parabenizar, aplaudir, parabenizar o trabalho de vocês, de verdade. A gente deu uma entrevista esse começo de ano, depois do carnaval, sobre a habilitação do patrimônio vivo ao Paudalho Online. E lá eu pude dizer, nós nos revezamos, porque o clube começou a ser feito, o desfile na quinta-feira. Então, na quinta-feira nós fomos para Recife para comprar material. Aí ficamos quinta, sexta, sábado. Domingo de 7 da noite eu estava todo fantasiado colando Paetê. Porque o desfile não estava pronto ainda. Nós fazíamos um rodízio. Cada um dormia 1 hora de madrugada. E de manhã um ia para casa para tomar café, tomar banho. E o outro só podia sair quando esse voltasse. Porque nós éramos em 3 na casa de costura. E se não acontecesse isso, o clube não ia pra rua. Não sairia. Foi Mesmo, uma entrega muito grande de vocês. mesmo no domingo, eu todo fantasiado já e colando no Paetê, porque tinha fantasia que não tava pronta. E demonstra o tamanho da paixão da galera, né, velho? Sim. O tamanho do amor da Sim. galera pelo que tem ali na mão, né? Ali. O cuidado em manter, em fazer ir pra rua. E que esse disposição, cuidado, e que né, essa velho? necessidade desse cuidado atinja a sociedade como um todo, né? De Total, velho. apreço mesmo, de apoio, de ajudar da forma que puder. Compartilhando. Muitos não ajudam porque não tem noção, né? Não pode culpar. É. Sim, não, eu não tô Não, sem isso culpa. é minha Sem percepção. culpa, sim. Eu não posso culpar. Porque às vezes essa informação não chega. Sim, claro. Não sabe nem como é feito. Né? Vamos ver como é que é feito. Saber como é que funciona. E tal. Pô, isso só mostra que, tipo, a gente precisa, por mais que a gente esteja fazendo qualquer trabalho que seja de estar olhando para nossa cultura e nossa arte, como uma forma geral, é pouco ainda. Os esforços, eles são válidos, seja esse podcast, seja o Libélula, seja outras pessoas que estão fazendo esforços de disseminar nossa arte e cultura, ou de registrar e armazenar. Uma informação dessa que está chegando agora, de um clube de mais de 70 anos, 71 anos. tá ligado? Tá chegando agora. Poucas pessoas devem saber disso. Então, tipo, a gente precisa Colocar mais cada luz em cima vez disso. mais botar mais luz, demonstrar mais esse processo, outros processos, outras manifestações artísticas que talvez sejam manifestações artísticas que passem pela mesma dificuldade e que trabalhem reutilizando coisas. Caramba, velho, assim, Eu acredito que todas as casas de costura dos clubes elas funcionam da mesma forma. sim, sim. Não creio que não seja diferente. Eu tive um pouco de experiência na casa de costura do Lenhadores. Mas, tipo assim, Denis vai desfilar no Cruzeiro. Então, Denis ele já não entra mais na casa de costura do Lenhadores. Entendeu? Sim. Não é nem que haja uma repressão. É que é um pouco de noção. Tipo assim, eu não vou entrar porque se eu ver algo Até pra você garantir que o seu garantir- pensamento ele vai ser o mais original, mais limpo Isso. possível. Isso. Né? Quando eu descobri a primeira vez que eu ia desfilar no Cruzeiro do Sul, já não ia mais na casa de costura do Lenhadores. Porque Rafa tava na casa de costura do Lenhadores e Sim. eu tava na casa de costura do Cruzeiro do Sul. Se Rafa vou desfilar no Cruzeiro do Sul, fica na casa de costura. Aí ele já fez assim, então você já não vai mais na casa de costura do Lenhadores. Vamos manter separado isso, porque já ajuda na conversação de você manter um diálogo com todo mundo. Interessante. Na música tem muita gente que faz isso também, de não escutar quando tá em processo de gravação, de composição, de não escutar muito som. Eu não escuto nem nada. Ficar neutralizado ali pra que saia o mais integral É. de dentro dele possível. E é massa isso, velho. Eu faço isso. Eu não escuto. Quando eu tô querendo compor algo, eu passo meses sem escutar música. E Meses. A música que eu escuto é de filme, quando eu tô assistindo e tal. Mas parar pra ouvir um álbum, que eu todo dia ouço um álbum,
E ultimamente o álbum que eu tenho mais escutado é o Dioqueias, acredita, velho? Cara, Aquele álbum tá muito bom. Mas aí eu paro mesmo. Aí neutralizo todas as memórias mais recentes e aí paro pra compor. a gente tá pra gravar o Aretê no começo do ano. Só um pequeno parênteses aqui. Bui fica mandando material pra mim. E tu fica pagando. E eu, de sons que se parecem, que talvez sejam mais ou menos a vibe que a gente vai querer. Ele tá mandando, tá enchendo meu Instagram de coisa e eu não vou ver isso não, velho. Vou denunciar Não você. vou sacar isso. Ui, eu vou denunciar você. Diga a ele, eu vou Não denunciar vou você. Ui, para de ouvir coisa e vamos fazer do zero, mano. Vamos fazer do zero a loucura que tiver que fazer. E vai sair massa. Mas é isso. Eu Na penso música tem assim. muito disso também. Eu penso assim, você também. Aí quando a gente parar pra pensar, Jeff, ciclo carnavalesco, né? Terminou o ciclo carnavalesco. Começa aqui ciclo junino. Quem está nas quadrilhas juninas? Pessoal do Do carnavalesco. A mesma equipe de costura. Gente, são as mesmas pessoas. E não é porque elas querem fazer um monopólio sobre as ações, mas é porque está dentro das pessoas os ciclos da cidade. É o mesmo público que consome, É o que mesmo vivencia. público. O Denier é incrível. Terminou carnaval, organizou casa de costura. Lívia Pacheco vai pra onde? Mastruz com Leite. Esse ano, Lenhadores foi com Diego Otávio. Diego Otávio foi pra onde? Mastruz com Leite. Gente, No Estrela foi Tássio. foi Tássio. Tássio fez a roupa da Fogo no Pé, se eu não me engano. Olha a versatilidade dessa galera, pô. Porque você faz as fantasias que foram feitas no nosso carnavais. Lindíssimas, todas, de todos os clubes. Era uma mais bonita que a outra. E aí essa galera vai completamente diferente, rapidinho, Daniel. Fazer o carnaval não, desculpa, fazer os nossos São Joões, as quadrilhas juninas. E você vê que é completamente diferente do que saiu no carnaval. E a competência de realizar aquilo, nossa, é Completamente diferente. Falou em incrível. Tássio, ele tava no carnaval lá, recondicionando o estandarte lá do bloco. Foi. Do Mágica Lírica. Ele disse a mim. Tava lá. Depois que acabou o carnaval, a gente deu uma fugida da cidade, a gente se encontrou em outros lugares, eu e Tássio e Rafa. A gente conversou sobre isso. Aí terminou o ciclo junino da cidade. Começa o quê? 7 de setembro. Lívia Pacheco confecciona os caps do Herculano Bandeira. Robert, que dança quadrilha, vai fazer a comissão de frente das escolas. Muitos meninos que batem no boi no carnaval e dançam quadrilha no São João estão tocando nas fanfarras do 7 de setembro. Já vi vários. Aí a gente imagina. São movimentos isolados? Não são. Não É são. vida, cara, é dia a Não são. dia. Essas pessoas estão fazendo isso aqui. Eu não tenho o que fazer e vou fazer isso. Não. É porque gosta. É porque tem paixão. É porque a cultura mexe com elas. Porque se não fosse, terminava o ciclo carnavalesco e ficava nisso mesmo. Mas não, eu quero ir pra todos os ciclos. Eu vou entrar numa quadrilha junina, eu vou dançar. Eu vou pra uma banda fanfarra pra ir pra um concurso, pra viajar, pra desfilar no dia 7. E vai internalizando esses momentos culturais dentro Aí de si. a gente tava falando um pouco isso na entrevista, né? Aí terminou 7 de setembro. Esses meninos que estavam estavam tocando nas fanfarras e nas bandas das escolas. Vão pras orquestras de frevo. Vão pros bois. Pras escolas de samba, pro sambão. Já se Olha prepara que- pra recomeçar o ciclo. Fazendo esse É recorte é um cíclico. ciclo, exatamente, é um ciclo. É cíclico. Então, eles vão lá e vão continuando. Olha, é muito difícil você encontrar uma pessoa de Paudalho que se envolva só com o movimento cultural. Paudalho é multicultural. Então, todos os movimentos vão ter pessoas repetidas. Isso é muito importante. Denis, diante dessa fala, eu queria fazer duas perguntas que são distintas. Podem se conectar, mas eu acho que essa conexão está bem distante. E uma delas era para você falar um pouco mais de algumas culturas nossas que podem estar se perdendo. Você como produtor cultural e que está vivenciando muito essas culturas
nos seus últimos anos, se você poderia pontuar alguma delas e a importância delas para a sociedade. E a segunda era, no seu ponto de vista, de estar dentro de um clube carnavalesco, de estar dentro de uma quadrilha também ao mesmo tempo, provavelmente você deve estar dentro do desfile cívico. Como você acredita que poderia existir ou ser realizadas outras ações, ou de forma independente ou de forma conjunta, dos clubes? Por exemplo, o clube ele começa a trabalhar após dezembro, né? E aí se tem um desfile, quando acaba o desfile meio que dá aquela esfriada. Eu sei que tem a parte financeira. Tira a parte financeira, pensa só no campo das ideias. O que pós esse momento poderia acontecer até o resto do ano num clube, se dinheiro não fosse um problema? Não precisa nem pensar em muito dinheiro. Que coisas você acredita que ações poderiam acontecer lá? Mesma coisa na quadrilha. Que ações poderiam acontecer pós-quadrilha, dentro da quadrilha? Que manifestações, que outros lugares elas poderiam frequentar, ou que ações elas poderiam fazer? A Mastruz mesmo tem muitas ações, né? Ações sociais, e já faz isso, mas que outra coisa no campo artístico, no campo cultural, poderia acontecer? Você pode explanar um pouco sobre esses dois assuntos? Claro. Jeff, eu acho que os clubes, vamos tirar a barreira do recurso financeiro, né? Eu acho que os clubes eles poderiam fazer mais participação da sociedade. Que nós pudéssemos formar novos aderecistas, novos carnavalescos, quem sabe. Entendeu? Porque eu conto na mão hoje os carnavalescos que tem, né? Eu não vejo assim, são várias bandas de brega em Pau d'Alho que eu posso chamar para o meu evento. Mas não são vários carnavalescos que eu chamo para confeccionar um clube. Entendeu? Então essa mão de obra está escassa. Está acontecendo um esvaziamento sobre isso. Trazer a sociedade para dentro dos clubes. Oficinas de confecção de fantasia, adereços, estandartes, o ano todo. E que a gente possa, no desfile, mostrar o trabalho dessas oficinas. Trazer para dentro do clube a sociedade. Porque hoje a gente só traz para dentro as pessoas que vão trabalhar, por exemplo. E muita gente faz por amor, faz por paixão, não faz por dinheiro, né? Da mesma forma que quadrilhas juninas. Nós tínhamos 30 e poucas quadrilhas juninas. Esse ano, se eu não me engano, dançaram 7. Se conta nos dedos. Matutinhos, Mastruz com Leite, Rosalinda, a Na Emenda que Voltou, a Fogo no Pé, a Chotear, a Chamegá, de Robert, a Chamegá. Nós não temos mais a Flor do Mamulengo, do Herculano. Nós não temos mais a Equadrilha do Equador. Nós não temos mais o Balanço Missionário da igreja. Vejam quanto a gente está perdendo de cultura popular. E as quadrilhas, elas eram importantes dentro das escolas, Jeff. Por quê? O público da escola formava uma quadrilha. Aí o primeiro ano saía como quadrilha junina da escola. No segundo ano eles já iam procurar outra quadrilha para dançar. Tinha um público que você conseguia captar das escolas. Aí esse acabamento das quadrilhas juninas dentro das escolas enfraqueceu um pouco o movimento junino da cidade. Eu lembro na infância que tinha muito, era muito, muito vivo isso. Cheguei a participar algumas vezes, meu irmão também chegou a participar. Tu já participasse alguma vez de quadrilha na escola? Diziam que eu parecia estar matando barata e eu parei de dançar. Mas tinha muito mesmo, cara. Muito Tá aí mesmo. meu trauma. Alguma menina falou isso, aí eu parei de dançar. Parece que tu tá matando barata, Jeff. Aí eu parei de dançar. Ela pode estar certa. Se tivéssemos esse incentivo dentro das escolas, eu não vou dizer as escolas municipais porque as crianças são menorzinhas, né? Mas eu acho que as escolas estaduais do ensino médio, né, o Herculano, o Equador, o João Cavalcante, a ETE, o Monsenhor, pudéssemos fazer movimentos juninos antes do ciclo, formarmos quadrilhas simples dentro das escolas,
nós conseguiríamos formar mais admiradores. E que esse público venha buscar as quadrilhas que dançam no centro da cidade. Sabe, eu acho que seria uma troca muito proveitosa entre a cultura popular e a educação. Então até se linka também, né? Porque da mesma forma do que tá ficando escasso, os carnavalescos, eles poderiam fazer esse processo dentro do próprio clube e ao mesmo tempo eles são esses artistas que estão ficando escassos, essa cultura que está ficando escassa. Isso. Então estão linkadas, né? E eu pensei que estava até mais distante esse link entre essas duas perguntas, mas elas estão bem próximas. Bem próximas. Estão bem Aí próximas. tem outro, Jeff, que eu não digo mais o Tenerife no artesanato da gente, porque houve um trabalho de resgate com as artesãs. Nós temos hoje, acho que mais de 30 artesãs que fazem Tenerife. Tem Tereza Valentim, que ela fez um trabalho dentro do sistema prisional com oficinas de Tenerife, em Timbaúba, levando o Tenerife para Timbaúba. Ela disse a mim que no sistema prisional você não pode usar agulha para costurar tábua do Tenerife, né? Ela disse a mim que fazia com aqueles lacres. Passava o cordão e era como se fosse agulha. Nossa. Então houve assim, um trabalho de resgate Tenerife. Então, muita gente hoje sabe, tem esse saber. Mas o doce de Guabiraba não. O doce de Guabiraba não. Esse ano a safra foi super fraca. Procurei de Candido Aceso doce para comprar, licor para comprar e não encontrei. Só é abril e março. Só abril e março. E se chover bem, todas vão florir e vão dar frutos. Mas se não chover, não vai ter doce de Guabiraba novamente. Novamente. A gente participou da Jornada do Patrimônio e nós plantamos 22 pés de Guabiraba. Demora pra caramba pra crescer, né? Quantos anos? 10 anos. Pra... Pra florir dar fruto. Já? 10 anos. Já 10 anos, Danilo. Já? A gente pode estar morto Não, daqui a porque- 10 não, anos. Não, de fato, é porque eu tinha na minha memória que ainda seria bem mais do que isso. 10 anos. Acho que é bem Não é mais que- não pra é dar que muito é- fruto, Isso, talvez. ela começa a florir com 10. Não é que eu tô achando que 10 anos é pouca coisa, 10 anos é muita coisa. Salvo engano, salvo engano, são 10 anos. Aí ela flore a primeira vez, né? Pra começar a vingar. Mas ela vai chegar na sua idade adulta de florimento, de produção de frutos, muito mais adiante. Aí, quando a BR passou, nós descobrimos isso na jornada. Quando a BR passou, foram tirados cerca de 22 Meu pés Deus do céu. de Guabiraba. Isso onde? Na Na beira da na pista. Chan. Em Pau Na parte d'Arco, da na Chan. Porque, tipo assim, não é Tudo árvore adulta já. Já centenárias. Não é, Jeff, um pomar que eu tenho atrás de casa e eu vou lá colher quando der fruto. Não é. É época de Guabiraba, eu vou sair com a minha bacia, com a minha peneira e vou aonde eu sei que tem Guabiraba e vou colher os frutos no chão. Então nós estamos Caramba, bicho. Tá se perdendo mesmo. correndo o risco de perdermos a Guabiraba. Eu vim pesquisar aqui, e aí na pesquisa que eu fiz é isso mesmo, é de 10 a 15 anos. Pronto, tá vendo? 10 a 15 anos, e começam dando de 30 a 40 frutos. Então eu não sei, eu assim, minha família, Aí acho que você aí tu não falou, sabe, falou aí mas- 20 anos, né, velho? 10, 20 árvores, né? Cerca de 22 árvores, mais ou 22 menos, árvores foram foram derrubadas. derrubadas. Mano, isso é um número. E centenárias, viu? Centenárias, enormes. Você não consegue subir pra tirar o fruto tem que cair por Pra ser gravidade. minha família, tia Xoxa, talvez você conheça, é minha tia-avó, morava aqui antigamente e fazia doce de Guabiraba, falecida. Quem faz hoje é as filhas dela, lá na Santa Mônica, talvez você conheça. Mas sim, esse ano a safra foi bem fraca. Eu tentei comprar, porque eu prometi a uma pessoa, não lembro, ele não era daqui, ele era do Japão, veio visitar aqui, queria conhecer comidas daqui. Eu disse, ó, tem uma coisa de pau d'alho, doce de Guabiraba, vou trazer pra tu. A gente não pode ofertar. Procurei e não tinha. Não pode ofertar? Não pode ofertar porque não tem. Ah, sim, exatamente. Não, eu não disse que vendia. Eu contei um pouco a história que minha família faz, que tem outras famílias aqui que faz, e que se eu conseguisse eu iria presentear ele.
Ele passou 2 dias aqui. Não consegui. Disse a ele que não consegui. Conseguiu. Não consegui. Aí, o que me salvou esses dias foi o doce, o biscoito da Dona Mocinha, aqui descendo a ladeira da Ladeira Preta. Dona Mocinha é lenda, né? É lenda. Desde E pirraia quando eu liguei pra ela, eu fiz assim: Dona Mocinha, eu tô querendo biscoitos. Aí, ela, vem aqui que tem. Quando eu cheguei, ela fez assim: experimente. Aí eu disse: eu tô no paraíso. Aí eu gostei mais desse aqui. se acabando na língua de gato. A língua de gato. Tem a língua de gato, né? Aí eu comprei 2 pacotinhos e levei, porque a gente ia fazer uma viagem esses dias, eu levei pro pessoal. Mas é isso, Jeff. Eu acho que a gente precisa provocar a renovação. Precisa provocar que novas pessoas sejam incluídas para manutenção do nosso patrimônio cultural. Eu acho que o doce, se a gente não plantar guabiraba hoje, nós não teremos guabiraba daqui a 10 anos. Para destruir é muito rápido. Para reconstruir demora. Então, se nós fizermos um trabalho colaborativo, participativo, incessante. Vocês plantaram onde? Desculpa. Eu não, se eu não me engano, foi na chácara de Fernando. Ah, então um lugar Privado. Privado, tem uma proteção, né? com a proteção, Beleza, porque ele quer então. fazer, ele quer fazer do ambiente dele um ambiente de preservação ambiental. Fica, se eu não me engano, em frente à Etna, nas margens da BR. A Fernanda que você tá falando Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome dele, rapaz. Eu apresentei ele com uma carranca. Aquele espaço bem grande ali do lado. Por ali. Pronto, próximo, né? antes. Antes. Vindo da chão pra cá, antes. Tô ligado. Pronto. Aí a gente plantou ali, que ele quer fazer um ambiente de preservação. Se nós temos as mudas para plantar, alguém se dispôs a dar o espaço? o espaço, que vai ter cuidado, sabe? A gente foi lá plantar. Eduardo chamou a gente, mas a gente ia lá plantar. Porque se nós plantarmos um pé de guabiraba no centro da cidade, por exemplo, o risco é muito grande de ser derrubado, de ser cortado, Sim. né? Que as pessoas passam, as pessoas vêm, alguns vândalos e tal. E ali protegido não. E ele abre as portas da chácara dele para as mulheres escolherem o doce, a guabiraba para fazer o doce. Então é muito interessante. Lá já tem alguns pés de Tem guabiraba. uma centenária lá enorme. Enorme. Show de bola. Se velho, nós tá não muito plantarmos hoje, daqui a 10 anos não teremos doce para fazer, não teremos guabiraba para colher. Então, se for um trabalho constante, incessante, a gente consegue mais na frente suprir a falta de guabiraba. massa. Todo pra ano a fazer gente o fizer doce. uma ação dessa, E pau feito tem área, teve, exatamente, e plantando um pouquinho, daqui a pouco a gente tem Isso. muitas. Pessoas estratégicas aí, com consciência. Paudalho tem área pra fazer isso, pra revitalizar essa coisa toda, aumentar a quantidade de árvores e garantir aí o futuro, né? Existe um risco ainda que é baixo, mas é porque somos uma cidade em constante crescimento também, né? Ele está muito próximo de uma região que é fácil crescer em 10 anos. Foi próximo à BR ou foi um pouco mais afastado? Foi bem afastado. Ah, então ótimo. Porque Então ele já pensou, provavelmente já pensaram nisso. provavelmente, de início, foi lá escolher os lugares que Perfeito. poderia plantar. Ah, isso foi recente, né? Foi Então, recente. eu lembro Foi de recente. comentando alguma coisa assim. Aí, Não foi agora agora ação, jornada, na jornada. Agora conectou. Isso. Aí tem a BR, aí tem o muro da residência dele, eu acho que com uns 30 metros tem a Guabiraba Centenária. Aí mais na frente tem a casa, foi plantado após a casa e em frente à casa. Então acho que uns 100 metros para dentro. Caramba. Foi. Porque a gente está em constante crescimento, então em muito breve essas beiras de pista corre todinha risco de- vão começar a ser residências. Assim, acho que em 10, 20 anos isso vai começar a ser residências. Ou novos, tipo tem ali o Privé da Jaqueira, né? Isso. Que são privês, Novos áreas privadas, condomínios, isso, a palavra é essa. É bem provável que isso venha acontecer. Uma parte do meu projeto que eu coloquei na Paulo Gustavo junto com o Rafa foi sobre o doce Guabiraba. A gente quer realmente resgatar, a gente quer falar um pouco mais sobre isso. Porque tem gente da cidade mesmo que nunca provou. Ah, doce Guabiraba. Eu já ouvi falar, mas eu nunca provei. Eu comi poucas vezes. Eu comi só uma Até. vez, veja. Uma Poucas vez só. A mesma porção de polpa e a mesma porção de açúcar para fazer o doce. E antes as sementes eram descartadas. Aí agora estão plantando as sementes. Bem interessante.
Tinha um pé grandão aqui em Tia Xuxa. Enorme, enorme, enorme. Quando veio a BR, né? Saiu levando tudo. Tá vendo? Levou tudo. E aí que meios... A gente somos muito pequenos para entender que meios poderiam ser tomados para não passar e destruir algumas árvores como essa, por exemplo. Que algumas têm história e trazem história e geram história, né? Outras, todas fazem isso, mas algumas devem ter um peso maior. Feito doce de Guabiraba Paudalho e poderia, talvez, né? Não sei, como ação governamental, o líder da cidade dizer aqui, nessa aqui você não passa não, naquela ali você não passa não. Faço o E desvio que aí eu todo um preciso. trabalho também de conscientização de quem tá ao redor ali pra Sim. tomar posse daquilo, Isso. tipo, e abraçar e ser Isso. escudo, né? Assim, Aí nós temos... Não escudo literal. Não um escudo literal, sim, mas um escudo ali tipo assim, de proteção. proteção ali, de fazer Bater um aquela papo, manutenção de que tipo. aquilo ali é importante, pra papai Sim. passar pros pirralhinhos de lá. Existe um projeto de lei para tornar o doce de Guabiraba patrimônio material de Pernambuco. Tá tramitando na LEP. Eu acho que a gente vai conseguir. Se nós conseguirmos isso, já é um passo a mais para a preservação das Sim. guabirabeiras. Ganha força aí. o Ganha discurso. força. Ganha força bastante. Ganha muita força, velho. Ganha muita força. Isso vai ser muito bom pra nós e pra quem faz o doce como Doce. um todo, né? Isso. Porque não dá para viver do doce. Sim, Acho que é um período que você produz o doce e recolhe e dá para ter um recurso, um retorno financeiro, né? Não dá para você viver do doce o ano todo, porque não dá o tem- Sazonal, né? Não tem. Vá comprar doce de caju, você vai achar. Doce de banana, você vai achar. Doce de goiaba, que é o mais famoso, né? Você vai achar. Agora de Guabiraba, abril e março. Abril e março. Se passar disso, nem procura que não vai ter. Denis, fazer uma pergunta. Teve algum momento na sua trajetória artística que foi muito marcante pra você? Desculpa essa mudança de repentina, tá, gente? Era só pra gente... Fiquei pensando agora nisso. Teve. Quando você se submete a um clivo muito mais alto, que independe de você, porque aqui na cidade, se esse Denieri fizer um projeto, eu conheço Denieri, então eu sei que vai ser um projeto bom. Sei que Denieri tem uma qualidade profissional boa, né? Foi quando a gente foi para um clivo estadual, quando a gente fez o nosso primeiro projeto do Funcultura. São pessoas que não conhecem a gente, que não sabem quem a gente é, que vão analisar as documentações que a gente mandou e só aquilo basta. Né? Aqui não, aqui eu conheço Denieri, eu sei que a vida de Denieri, então o projeto que eles propôs fazer, eu sei que vai ser bom. E fora não. As pessoas que vão ver, elas vão se basear naquilo que eu enviei. Quando a gente propôs o primeiro projeto do Funcultura com valor que a gente achava que a gente não ia conseguir, e quando saiu o preliminar, fomos aprovados. Eu acho que deu a chavinha, né? O incentivo que a gente queria. Desde a Audi Blanc a gente não parou mais. Tem gente que recebeu o Audi Blanc, fez só o trabalho da Audi Blanc e nunca mais fez cultura. Muitos. Desde a Audi Blanc a gente não parou mais. Aí essa parte do Funcultura foi só a chavinha que virou assim, vai em frente, toma. É a realidade. Aí daí em diante para receber o recurso foi outro processo. A gente sabe que demora, mas aí a gente recebeu o recurso em julho e começamos a execução agora em setembro. Então foi bem marcante pra gente. Que bom, foi um aprendizado, pelo visto, né? E uma demonstração de valor também, né? É um momento Que eu de acho dobra que- ali, né? Um marco. Que a sensação que você faz é, caramba, eu fui visto, que massa. Isso é muito legal. Eu também comecei realmente a entrar no mundo de projetos, junto com o Denieri também, isso foi tudo no Audi Blanc. Acho que a Audi Blanc, pela pandemia, ficou claro quais projetos existiam, onde a gente poderia ir. Não parei, pronto. Não parei. Dali pra cá é só tiro pra cima. Tiros foguete. culturais. Boa, foguetes. Foguete. São foguetes. Foguete não dão ré. Foguete São não dão ré, foguetes. vamos só em frente. É isso. A gente propôs, Jeff, uma pesquisa cultural acerca dos ritmos da Mata Norte, que nós pudéssemos registrar isso em 2 produtos, mas agora serão 3. Um documentário
contando nosso percurso pela Mata Norte. Nós fomos em Aliança, em Nazaré, nós vamos em Lagoa do Carro, Carpina e vamos terminar em Paudalho. Um documentário sobre isso, sobre os ritmos investigados. A sintetização da pesquisa vai ser uma videodança com todos os ritmos que a gente conseguiu pesquisar, com as características de todas as danças, todos os ritmos na videodança. E para terminar, depois que eu entrei na faculdade, que eu me admirei com essa área acadêmica, nós vamos publicar um artigo científico sobre nossa pesquisa. Então, nós vamos falar sobre o cavalo marinho de Aliança, o boi pintado, o mestre Grimário. Vamos falar sobre o maracatu águia misteriosa, Nazaré da Mata, mestre Veronildo. Nós vamos falar sobre quadrilha junina, não posso dizer qual é ainda. Nós vamos falar sobre o candomblé, que é muito presente nas nossas raízes da Mata Norte. Nós vamos falar sobre o brega, a nossa ascensão do brega, isso não tem como eu esconder André Viana. E vamos falar sobre o frevo. Onde está o frevo na Mata Norte? Está em Paudalho. Então nós vamos falar sobre esses 6 ritmos para a gente sintetizar nossa pesquisa. E quão difícil é um Funcultura, viu? Quão difícil é? Deveria ser menos burocratizado. Emite nota, manda pro contador. O contador aprova, faz a transferência. Calma, tem que ter contrato. Faz o contrato, manda pro contador. Ele aprova, faz a transferência. Você não pode usar uma conta semelhante para isso, é só pro projeto. Todos os meses tem que mandar extrato. Usou metade do recurso, tem que prestar contas. Quão difícil é? Nem todos os mestres vão ter essa desenvoltura de fazer um projeto. Acho que até uma nível. pessoa que é especializada precisa de consulta. Isso. É bem complicadinho. Todo mundo fala que é o edital, é o pior edital do Brasil, assim, o edital do Funcultura. Pior edital. E o pagamento é terrível. É. O pagamento é terrível. Nós tivemos um empenho em março. Nós pensarmos no valor que a gente conseguiu captar, não é tão grande, pensando nos valores que são colocados lá, né? O empenho foi feito em março. A assinatura do SEI eletrônico foi feito em maio. O recurso só veio cair em julho. Obrigado, Silvério Pessoa, porque no dia que você saiu, o recurso caiu na minha conta. No dia que ele saiu, liberou os recursos. Não sei como é que foi, não sei como é que aconteceu, mas foi nesse mesmo dia. Aí, e tá em conta, vamos começar a fazer o projeto? Não pode. Contador, ver como é que foi o projeto. Porque a gente aprova um projeto 1 ano, 2 anos antes, quando você vai receber o recurso, você não lembra nem o que você escreveu. Já é outra realidade. Então vamos reler. Qual é o primeiro passo? Primeiro mês, fazer o quê? Para começar a organizar. Então tá que a gente começou a executar o projeto agora em setembro. Então vai ser bem lindo. A gente ficou muito feliz, muito contente. E eu acho massa. Um projeto muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. O nome do projeto é Ritmos da Mata. É Patrimônios e Ritmos. Ah. Construções históricas e a resistência dos ritmos na Mata Norte. Eu escrevi um projeto chamado Ritmos da Mata. E foi... Olha! Por isso que eu fiquei pensando, eu disse, será que o nome é o mesmo? Mas não é não. Olha o plágio! Olha o plágio! É. Eu escrevi 2 projetos, um é Ritmo da Mata e o outro é Vivência com os Mestres. Aí eu pretendo fazer mesmo essa parte itinerante de sair em algumas cidades que você está fazendo, só que com as diferentes culturas e tradições também, eu pretendo também, em um projeto que eu escrevi, se for aprovado, só que é vivências mesmo. Uhum. Seriam 3 dias de vivência com 4 mestres de culturas diferentes. Bem interessante. E aí eu escrevi um projeto assim. A gente precisa disso. E o outro Ritmos da Mata é investigar nossos ritmos, esses ritmos de candomblé, de Jurema, o que é que eles tocam, aí entra o cavalo marinho, entra maracatu. É uma investigação sobre os ritmos que são nossos mesmo aqui, que são... Tá todo mundo Se vibrando apropriar. na mesma frequência aqui, frequência. porque o Funcultura, Você disco me ligou, que a gente... foi? Que Ele me ligou pra falar sobre o projeto dele. Falei com ele o projeto sobre os hinos, Sim. sobre as releituras dos hinos. O Funcultura que a gente aprovou, esse que eu falei mais cedo, o Areté, é Areté, Tambores e Cordas para Além do Tempo. É justamente eu
com guitarra, com violão, com baixo, com essa parte aí harmônica e melódica de um lado, e essa coisa mais do pop e do rock mais moderno, com bui lá do outro lado, com afro e indígena, percussão. Aí vai ter instrumento de barro, vai ter instrumento de madeira, a loucura que der, que puder trazer da raiz pra gente misturar aqui com violão, com guitarra, tá todo mundo meio que dando essa revisada na história da casa. Isso enriquece massa. muito, né? Muito, Enriquece muito. Quando ele me ligou, ele fez assim, Denis, eu quero fazer um projeto sobre isso, isso e isso. Eu fiz, cara, eu não vou fazer mais o meu, não foi? Ele disse exatamente desse jeito. Foi. Então não vou fazer mais o Mas o meu. meu, eu vou abrir mão, faça você, porque eu tenho um projeto exatamente da mesma forma, só que com um nome diferente, não foi? Eu queria fazer algo com vozes femininas. Ah, tu falasse isso pra mim Falou, também. não foi? Falou. Eu queria fazer algo com vozes. Vou fazer algo com vozes femininas. Porque o nosso frevo, o nosso carnaval, ele é muito masculinizado. A gente só vê homens. É. Então eu queria dar um toque feminino nisso. Eu disse, então vai em frente, faça você. Aí ele fez, Aí foi o não, que eu disse. não, dá pra fazer os dois. Eu vou fazer o meu, faço o seu, não deixe de fazer não. Foi assim? Vai ter o da gente lá com a guitarrinha, vai ter o dele lá com as minas mandando Isso. gogó. É exatamente isso. Oxê, que Show massa. de bola, velho. Como Realmente. bateu, né? Olha- É. Como bateu. E Isso é bom, massa. bom que vocês falaram sobre isso, né? Pra gente ver que a gente tá no mesmo caminho, seguindo, né? Tentando trazer esse registro, né? Porque o que me incomoda e o que me dói muito, eu acho que em todos nós aqui, é que a gente tá vendo essas coisas perdendo, sumindo, desaparecendo, histórias, pessoas, cultura junto disso, né? Uma parte da cultura vai quando a gente perde um mestre, e talvez um pouco que a gente possa deixar é um registro audiovisual de como era. Aquilo vai servir para incentivar, Vai para quem tem. passar gerações. Exatamente. A gente Exatamente. vai perder a cara da gente, né? O tempo, A gente o nem tempo, pode. né? Não, o tempo e às vezes uma desatenção de uns, uma displicência de outros, ou uma falta de repertório, de consciência. Acaba que essa cara que a gente tem vai cair um pedaço, caiu. Daqui a pouco a gente é o quê? Né? A gente é o quê? Se a gente não lembra, se a gente não conhece, se isso não é revisado, Se a se não é gente não- resgatado, se não é lembrado, se não passa para o... A gente não vai pertencer a nada. Aí não... Mas A gente é o eu, quê, né? A gente acaba não sabendo quem é. Olha no espelho e tá. E O que é que tá aí ali? é onde eu acredito na espiritualidade. Que eu sou uma pessoa de muita fé de uma forma diferente. Denis, a cultura veio dentro dele, velho. E ele tá fazendo uma coisa de dentro pra fora. Porque se dependesse da vivência que você teve, você não estaria fazendo isso. Então, acho que a gente não perde, não sei até quando, por isso. Porque nossas raízes aqui, elas são muito fincadas, né? É. Minha tia citou um termo ontem. Jeff, você tem asas enormes pra voar, mas seus pés são muito pesados aqui. você tem os pés muito pesados em Paudalho, né? Muitos. Muito pesados. Eu acho que eu sou todo pesado em Paudalho. Todo pesado. Às vezes as pessoas falam assim, você não pensa em voltar pra Carpina? Eu digo não. Porque a mãe que me pariu, ela não me criou, mas ela está me cuidando, que foi Paudalho. Então eu vivi aqui em 4 anos muita coisa que eu não consegui viver em 18 em Carpina. Então, o meu peso em Paudalho é... Eu acho que pra eu sair daqui agora é só uma coisa muito séria. Não penso mais em largar minha cidade, não. Me apropriei daquilo que era pra ser meu e não foi. Denis, quais são tuas perspectivas para o futuro, além desses editais que você escreveu? Porque isso é uma coisa que, sendo aprovado, acredito muito que vai ser aprovado, você vai ter esses trabalhos além desses editais. Tem alguma perspectiva sua, algum plano futuro que está acontecendo aí que você pode compartilhar conosco? Aos poucos a gente vai dando forma, vai moldando um pouco mais os trabalhos da gente, né? Quando eu conheci Rafa já veio com a
com a Cia de Dança Raízes e eu já vim com o Libélula. Então, inicialmente, não existe trabalho paralelo. Todo trabalho é o trabalho do Libélula e do Raízes junto. Né? Porque eu sempre tenho Rafa do meu lado e Rafa sempre me terá ao lado dela. Então, eu acho que mais pro futuro, a gente conseguir dar uma guinada maior, a gente conseguir ir para festivais maiores com a companhia de dança, que é um dos nossos objetivos. Eu sempre perco o prazo de inscrição do janeiro de grandes espetáculos, sempre perco, porque é janeiro, eles abrem em julho, agosto, sempre perco, mas eu acho que conforme a gente for dando molde, for alisando melhor as coisas, tudo vai acontecer naturalmente. Então a gente sempre foca nisso, na companhia de dança, no Raízes. Que Rafa é enfermeira, mas aquele ladinho do coração de Rafa é artista, é bailarina, é coreógrafa, sabe? Então a gente não pode negar isso. E eu já gosto de produzir, e já fiz um pacto com Rafa. Onde você dança, eu não danço. Onde você está, eu vou produzir. Porque eu quero ver sempre você brilhando. E se você brilha, eu brilho junto. Então a gente tem sempre esse companheirismo, essa parceria, essa divisão. Então, a visão artística, a execução, tudo com Rafa. A produção, a burocracia, a papelada, tudo comigo. Divide muito bem e a gente dá certo junto. Eu acho que daqui pra frente é alçar grandes festivais. A gente conseguir dançar no Sesc, pô. O Sesc não nota a gente. E a gente consiga... Nota aí, né, Sesc? Note aí, Sesc. Uma curiosidade. Consiga isso. Uma curiosidade. Estão no clipe de Não Diga Nada. É verdade. A música Não Diga Nada. Estão lá no clipe. A cenazinha lá no balanço. No balanço. Cena massa. Foi. Ele fez o clipe dele bem inclusivo. Que foi muito bacana, né, Foi velho? muito Foi bacana. uma ideia genial e de representar as pessoas daqui. Isso, as formas de amor, né? Ixi, ficou massa. Ficou boa. A cena é bonitinha demais. Ah. Lá no balanço. Pois É a isso. forma de representar nós mesmos Isso. com uma coisa feita por nós mesmos. É incrível isso, velho. Essa pluralidade, né? Eu acho, Jeff, que é isso. Sabe? Eu acho que eu não sou de tantos planos. Rafa diz que eu não tenho muita perspectiva. Eu não gosto de estar sonhando demais. Mas quando eu pego uma coisa, eu quero aquilo vai. E pra chegar naquilo ali, eu vou trilhando outros caminhos que vão me levando a outros lugares. Sabe? Eu acho que inicialmente um dos meus maiores planos é isso, é levar a Raízes junto com o Libélula para grandes festivais, para que a gente possa disseminar a arte da dança, não só na nossa cidade, mas fora, né? E para chegar lá, a gente vai trilhando outros caminhos. E aí a gente vai chegando, o futuro vai nos levar, a Deus pertence. Ele vai levar a gente. De fato. Inicialmente é isso. Massa. Denis, tem algo que a gente deixou de falar de você hoje que você gostaria de falar ou compartilhar? Prosa dramática, né? Não, eu acho que tudo que a gente pôde extrair, tudo que a gente pôde conversar era isso. Se tiver mais, corta pra parte 2. Olha aí. Né? A edição 500 do podcast. Quando Rafa e Denis estiver lá no Sesc Rio, na Cia de Dança, Vamos lá. aí, olha, volta, vem contar aqui tua Vamos história, contar como é aqui que tá agora, foi. como é que foi, como é que tá agora, como é que foi conquistar todos os sonhos e todos os planos. A gente trilha o caminho em torno de um objetivo, né? Então a gente vai trabalhando isso, vai trabalhando pra gente conseguir chegar. A gente quer festival, a gente quer Sesc, a gente quer isso. Mas é isso, Denis, obrigado Muito obrigado. por participar, episódio 50, Obrigado. compartilhar nossas culturas e nossas raízes, falar sobre como são... É magnífico saber como é que as fantasias carnavalescas do Cruzeiro do Sul são realizadas. Expresso aqui um convite para Rafa, tá aí um convite, faça contato quando você puder, e para Lívia Pacheco também, vir contar um pouco mais
sobre como é lá nos bastidores de fazer o carnaval do Clube Cruzeiro do Sul aqui em Paudalho pra gente, beleza? Deixa aqui. Denis, pra encerrar, deixa uma mensagem pra nossa audiência, pra sua audiência também, porque muitas pessoas que gostam de você, que lhe seguem, vai assistir esse episódio e a câmera é essa. A cultura sem o ser humano, ela não é cultura. E o ser humano sem cultura não é ser humano. Então, que a gente possa observar mais a nossa cultura popular, que a gente possa participar mais e que a gente possa resgatar tudo aquilo que, quando criança, nós gostávamos. Que eu acho que o peão, a pipa, o jogo de bola, a bola de gude, tudo isso faz parte de quem somos hoje e que nós vamos passar para o amanhã. Então, viva, mas viva com cultura. É isso. Show de bola. Denieri, meu parceiro, obrigado. Eu que agradeço o Participar convite aqui, viu? de estar aqui mais uma vez, né, depois de tantos episódios. Edição 50, não é isso? São 50. Um prazer estar aqui com o meu brother em mais uma empreitada, de novo. E um prazer bater esse papo contigo. Obrigado, meu amigo. É isso, vamos embora. Valeu. Vitória, obrigado por mais um, número 50. Parabéns pra todos nós, né? Aí a frasezinha que vai ficar, que eu vou. Toda vez que eu te ver, eu vou dizer isso, viu? Vitória, corta. Pausa. Toda vez eu vou dizer isso agora quando eu te encontrar. Valeu, gente. Obrigado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.